Bom dia, amados irmãos, preciosos e queridos. É uma alegria, mais uma vez, nessa manhã de domingo, poder estar na casa do Senhor e poder meditar na palavra do Senhor. Nesse tempo de grandes desafios, nesse tempo de isolamento, mas um tempo também oportuno, onde nós podemos ver, contemplar o agir e o mover sobrenatural de Deus. Nesta manhã eu gostaria de pensar com você algo que tem queimado no meu coração, que diz respeito a muito daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? Afinal de contas, essa é uma pergunta que não quer calar e que, em meio a tempestades, em meio a tantas perdas e baixas, talvez o que vem à nossa mente é os questionamentos, tantas perdas de pessoas, perdas materiais, muitas perdas. Porém, é nesse momento que a palavra do Senhor nos convida a uma reflexão profunda, a uma confiança e entrega total na palavra do Senhor. Então, eu gostaria de abrir com você a palavra do Senhor aqui no livro de Jó, capítulo 7, verso 16. Esse personagem que é um dos personagens mais conhecidos da Escritura, também no Antigo Testamento, um personagem muito conhecido, muito utilizado, uma história de lutas, desafios, enfrentamentos, porém tem algumas coisas que nós precisamos aprender com o fragmento que eu quero trazer nesta manhã de escola dominical. Diz a palavra do Senhor: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Esse texto que eu acabei de ler está na versão NVI, que é a nova versão internacional, e traz em si já esta perspectiva de que Jó estava vivendo um contexto de adversidade, um momento delicado, e nesse contexto do capítulo 7, verso 16, Jó faz a seguinte afirmação: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Quando a vida não tem sentido? É a minha pergunta para você e para mim. Quando a vida deixa de ter sentido, quando a vida deixa de ter valor. Essa era a condição que Jó se encontrava. Um profundo aprisionamento, um enclausuramento, um enfrentamento em todas as áreas da sua vida, seja familiar, pessoal, e nesse momento então ele faz essa afirmação. E é uma afirmação que eu quero convidar você a pensar comigo. Quantas pessoas podem estar vivendo a vida da mesma maneira como Jó estava vivendo? Quantas? Talvez você mesmo, que nessa manhã está ouvindo esta palavra. Ele vivia um momento de extrema dor, um momento de extrema angústia, ferido, doente, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu amigos, perdeu realmente o sentido da vida, pois uma vez que a sua visão estava apenas naquilo que ele podia ver, naquilo que ele podia possuir, e é exatamente assim que muitas pessoas estão vivendo nesses dias de enfrentamento, nesses dias de adversidade, de crise e de pandemia.
Talvez você conheça alguém que está vivendo nessa condição. Muitas pessoas nesses dias, elas entraram nessa mesma situação, é uma situação de desespero, de angústia e de depressão. Alguns entram até mesmo para a depressão, e a depressão, para muitos, pode ser tão grave, amados irmãos, que a depressão pode levar a um estágio agudo que pode levar a pessoa até mesmo à morte, e até mesmo esse sentimento de perda de sentido da vida que Jó, então, sentiu, dizendo que a sua vida não tinha sentido e de que realmente ele sentiu desprezo pela vida e ele não iria viver mais para sempre. Esta é a condição, esse era o contexto que Jó estava, queridos, preciosos e amados irmãos. Então Jó sentiu desprezo pela sua vida e desejou a morte, entendendo que não ia viver para sempre, entendendo que não fazia nenhum sentido a sua vida. Quantos estão assim nesta manhã, nesses dias, achando que a vida não tem sentido, que não vale a pena, que todo esforço, que todo desafio não vale a pena? Mas é para estas pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo e que eu preciso liberar uma palavra de que vale a pena sim viver e vale a pena confiar no Senhor. Qual é o sentido da sua vida hoje? Esta é a pergunta que eu faço para você e me coloco também nesta condição. Qual é o sentido da vida? Eu quero trazer esta reflexão em 3 pontos e então caminhar para um desfecho onde o meu desejo é de que o Senhor possa gerar no meu coração e no seu coração uma vida que vale a pena viver, uma vida com sentido. Vejamos então o caso de Jó, amados irmãos. Ele, no primeiro momento, a visão de Jó era uma visão terrena e circunstancial. Visão terrena e circunstancial. Essa visão que faz com que as pessoas, por causa do sofrimento, por causa das dificuldades, a nossa visão pode nos levar a um lugar de aflição. E esta era a visão que Jó estava tendo naquele momento. Nós estamos vivendo, queridos, um dos maiores momentos de transição da humanidade. Nós estamos vivendo uma nova realidade e que, como uma nova realidade, exigem atitudes e posicionamentos diferentes. Então, qual é a minha e a sua posição? Qual é o foco do nosso olhar e da nossa visão nesse momento? Será apenas terrena? Será apenas circunstancial? Nós não podemos, não devemos e devemos ter uma visão para além dos problemas e das adversidades. Eu não sei o que você perdeu, talvez você pode indagar comigo, pastor, o senhor não sabe o que eu perdi, o senhor não sabe o que eu não posso ter mais, que eu não vou conquistar. Foram anos e anos da minha vida de trabalho, de dedicação. Se você se encontra nessa condição, talvez você tenha perdido até entes queridos, familiares, filhos, pais, avós, pessoas que, como no caso de Jó, havia perdido seus filhos, havia perdido bens. Então eu quero nesta manhã dizer para você: seu olhar não pode estar nas circunstâncias, seu olhar não pode estar na riqueza, seu olhar não pode estar naquilo que é breve, momentâneo e passageiro nesse curto espaço de tempo. Você é alguém que foi chamado para viver uma eternidade com Deus. Portanto, a primeira lição que eu e você precisamos aprender nesse
tempo em que esta pergunta vai bater aos seus ouvidos e vai vir na sua mente: qual é o sentido da minha vida? Se você quer uma vida com sentido, você não pode viver a vida baseada apenas numa visão terrena e circunstancial. Ela é muito rasa. Portanto, essa é a primeira lição. Amém, amados irmãos? Seguindo, nós precisamos também olhar que, além da questão da visão terrena e circunstancial, que muitas vezes nós estamos presos, nós estamos focados, nós precisamos saber ou discernir ou entender, o segundo ponto, qual é o real e o verdadeiro propósito da minha vida e da sua vida. Você já parou para pensar e fazer esta pergunta? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou gastando o meu tempo? Aonde eu estou gastando o meu tempo? Qual é o lugar que eu priorizo os meus investimentos? O que é importante para mim tem muito, a resposta que você tem a dar, tem muito a dizer de quem realmente está governando, dirigindo a sua vida e qual é verdadeiramente o propósito da sua vida. Então, o segundo ponto e a segunda lição que eu e você aprendemos nesta manhã é que nós precisamos entender qual é o propósito da nossa existência, da nossa vida. Jó, até aqui nesse momento, não entendia qual é o verdadeiro propósito da sua vida. Que, na verdade, esse é o fato de que nós temos que entender por que nós fomos criados por Deus. Deus nos criou com um propósito específico e definido, muito claro, de que nós fomos criados para relacionar com Deus, adorá-lo e ter comunhão com Ele. Este é o propósito da minha e da sua existência. A minha vida e a sua vida não faz sentido se nós vivermos distantes, longe de Deus, longe da sua vontade, longe dos seus caminhos. Queridos, esta é uma grande lição que eu e você aprendemos nessa manhã. Efésios capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor, então, assim nos afirma: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, verso 4 a 6, então, assim nos diz o apóstolo Paulo. E no verso 6 diz, no verso 5, a resposta está clara para, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus tem um propósito eterno para mim e para você. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela traz consigo um propósito definido para mim e para você. E que ainda, para mim e para você, no nosso livre-arbítrio, Deus nos dá a possibilidade e a liberdade de escolha e de podermos viver em comunhão, de podermos adorá-lo, de podermos ter intimidade com Ele. E isto é maravilhoso, quando eu e você entendemos o real propósito da nossa existência. Há algo extraordinário que acontece comigo e com você.
Fomos criados para a glória de Deus e para a comunhão com esse Deus. E esse Deus, em sua soberania, resolveu criar o homem para compartilhar do seu amor. E o propósito de Deus é que nós experimentássemos o seu amor, que nós vivenciássemos o seu amor. Então, Ele nos criou com esse propósito de termos comunhão, de compartilhar do seu amor. Deus criou o homem esperando dele uma resposta de comunhão e uma resposta de adoração. E é aqui eu e você aprendemos algo e uma outra lição importante. Quando o ser humano decide se rebelar e viver a vida alheia ao seu Criador, e de viver a vida distante do propósito do Senhor para a vida dele, ele começa a viver uma vida em um desencanto. Existem muitas pessoas desencantadas com a vida, existem muitas pessoas que perderam o sentido da vida, que perderam a razão de viver, a vontade, o desejo de prosseguir e de avançar, como Jó. Então, no início dessa reflexão, no início desse estudo, nessa manhã, expressou em Jó capítulo 7, verso 16. Há um desencanto com a vida, quando nós não entendemos o real sentido da vida. Jó ainda não compreendia sobre o propósito divino aqui nesse momento. E enquanto, amados irmãos, enquanto o ser humano não entende isso, ele vai viver infeliz, buscando satisfação em diversas fontes que não produzem satisfação. Riqueza, poder, prazeres, enfim, tantas coisas que são rasas, vazias, efêmeras e transitórias, não podem gerar um real sentido de existência, um real sentido de vida. Amém? Quantos estão entendendo nesta manhã aquilo que o Senhor quer e está dizendo para mim e para você? Você precisa viver uma vida que faça sentido de existir. Eu e você precisamos compreender que a nossa vida tem esse propósito. Quando você não tiver alguma dessas coisas, a vida passa a ser vazia, você perde o desencanto. Quando você perde um emprego, muitas pessoas entram em crises. Quando você perde riquezas, poder, bens, prazeres, e quando você perde pessoas nessa vida, ainda que nós amamos. Nada pode ser o foco e a razão da nossa existência a não ser o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Porque nesta breve e momentânea caminhada nossa, que pode durar entre 70 a 100 anos, quando nós tivermos uma vida saudável, uma vida emocionalmente equilibrada e praticarmos exercícios, nós podemos chegar aí uns 100 anos aproximadamente. Mas se você chegar na sua velhice, quando você não tiver mais saúde, quando chegar esse momento e que nada faz sentido para você, quando você, na sua velhice, então pode chegar a uma condição como Jó chegou. Não me resta mais nada, ou não me resta mais nenhuma coisa, se não cuidar da minha sobrevivência. Não sei se você já ouviu essa expressão, amado irmão. Eu já ouvi isso, nós temos ouvido, inclusive, isso de pessoas ilustres, de pessoas de posição, de poder, de pessoas com posses. Pessoas estão dizendo que eles estão sobrevivendo. Eu não quero chegar ao final da minha vida somente sobrevivendo, numa vida de sobrevivência, esperando apenas a morte chegar.
Não, Deus não nos convidou e não nos chamou para esse estilo de vida. Nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos viver e viver a vida com qualidade. E para que possamos viver a vida com qualidade, a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos ter uma visão muito além das coisas terrenas e das circunstâncias. E a segunda que nós estamos falando é que você e eu precisamos ter um propósito claro e definido pelo qual nós viemos à existência nesse mundo. Amém, amados irmãos? Então, quando nós entendemos esse sentido da vida, quando nós verdadeiramente entendemos que fomos criados para a glória de Deus, para um viver que glorifica a Deus diariamente, enquanto nós estamos aqui, mas muito mais ainda, muito mais do que apenas para esse tempo em que nós estamos vivendo, porque existe algo mais. E muitas vezes eu sou interrogado por várias pessoas nessa minha caminhada à frente do Lar Batista, e eu tenho falado, eu tenho vivido a minha vida e gastado os meus dias de maneira que eu possa inspirar algumas pessoas, de maneira que eu possa inspirar algumas crianças e adolescentes, de maneira que eu possa inspirar algumas autoridades, juízes, promotores, governadores, parlamentares e qualquer pessoa, juízes, pelas quais eu tenho contactado, de maneira que eu não quero passar a vida apenas sobrevivendo, eu não quero passar a vida apenas esperando a morte chegar, eu não quero viver como Jó chegou a esse ponto, dizendo que os meus dias não têm sentido, porque ainda em meio à adversidade, preciosos irmãos, ainda em meio às lutas, a minha vida tem sentido e a sua vida tem sentido e valor. Amém. Eu tenho gastado a minha vida dessa maneira. Eu tenho tentado influenciar, inspirar. Eu tenho tentado mostrar para que outras pessoas possam experimentar o real e verdadeiro sentido de existência, que é viver para Deus, glorificar o teu nome e alcançar outras vidas que também possam gratuitamente, de graça, receber esta vida que não sou eu como pastor, não é o pastor Ilquias e nenhum dos outros pastores dessa amada igreja que oferece. Foi Jesus quem afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham vida abundante, abundantemente, abundante graça, abundante favor, o abundante poder do Senhor sobre as nossas vidas, a abundante alegria do Senhor, que é a nossa força. É isso que o Senhor tem prometido para mim e para você. Viva a vida de maneira que a sua vida possa valer a pena de ser vivida, não olhando para a circunstância, para os problemas, as adversidades, mas olhando sim para um propósito de vida que é maior e que Deus, em sua infinita sabedoria, soberania, nos chamou e nos atraiu para este propósito. Amém? Se você está entendendo nesta manhã o que o Senhor está dizendo para mim e para você, que nós temos muito poucos dias na nossa breve caminhada na terra, mas esses poucos dias serão vividos de maneira intensa. Esses dias serão vividos de maneira que nós possamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena crer nesse Deus, valeu a pena confiar, valeu a pena viver essa esperança e essa chama do poder de Deus, do poder da sua palavra, do seu evangelho, que é tão extraordinário. Bom, um terceiro aspecto que salta aos meus olhos nesse texto, que é
a terceira observação que eu quero fazer aqui é que Jó estava, nesse momento, focado apenas no tempo presente, naquele corpo que havia perdido a saúde, que estava enfermo e que estava prestes a deixar essa terra, que estava prestes a morrer. Por isso que ele sentiu desprezo pela sua vida, que ele reconheceu e teve ciência de que ele não viveria para sempre. Por isso ele diz: deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. E é nesse momento, precioso irmão, que nós precisamos ter claro que se a nossa esperança de vida se resume apenas o aqui e agora, nesse corpo que eu e você estamos vivendo e caminhando, esse corpo que nós podemos tocar, Paulo diz que nós seríamos as mais miseráveis das criaturas e nós viveríamos uma vida vazia e sem sentido e sem significado. Nós fomos criados pelo Senhor com um propósito, e esse propósito é de que nós pudéssemos viver eternamente com o Senhor, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Um dia, nós vamos deixar esse corpo físico, mortal, doente, que entristece, que chora, e que inclusive pode chegar a um processo de depressão profunda. Um dia nós deixaremos esse corpo, irmãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, isto é maravilhoso. E é esta uma outra razão pela qual nossa vida passa a ter um significado maior e um significado mais nobre e mais profundo da existência. Ao final, nós deixaremos este corpo para para ter de Deus um novo corpo, para estar com o Senhor na morada celestial eternamente. É somente depois de ter uma visão correta para além das circunstâncias, para além do tempo presente, somente depois de compreender o propósito real de nossa existência e de receber a revelação e o entendimento de que um dia teremos um outro corpo que não estará sujeito a nenhuma destas intempéries e nenhum desses sofrimentos deste tempo presente, que nós poderemos afirmar como Jó afirmou aí agora, não no capítulo 17, mas ao final do capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, então, depois de chegar a esse entendimento, Jó então expressa: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, irmãos? E esta é a palavra do Senhor para mim. Vivamos a vida de maneira que a minha vida e a sua vida possa valer a pena ser vivida, não apenas sobrevivendo, mas vivendo com qualidade e de maneira que possamos influenciar outras vidas. Tenhamos uma palavra de oração nesse instante. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque a Tua palavra ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Enquanto muitas pessoas perderam o sentido da existência, o sentido da vida, nós estamos sendo encorajados nesta manhã
a buscar o real e o verdadeiro sentido da vida. Nós estamos sendo encorajados a tirar o nosso olhar das circunstâncias desse tempo presente. Nós estamos sendo encorajados a entender que nós temos um propósito divino de existir. E acima de tudo, nós teremos um dia um corpo que não estará sujeito a nenhuma destas vicissitudes desta vida, nenhuma dessas intempéries, nenhuma dessas circunstâncias às quais nós estamos cercados debaixo desta cadeia. Por isso, ó Deus, vivifique esta palavra em nossos corações, sopra sobre os ouvidos do meu irmão, da minha irmã, uma vida com o verdadeiro e real sentido de existir. Dá a eles razão e significado de existir. Dá a eles força para superar os desafios, os obstáculos e colocar numa condição em Cristo Jesus privilegiada. E é então poder experimentar a abundante graça e paz do Senhor. Assim nós oramos, agradecemos e bendizemos o Senhor nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe, amados irmãos. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã para nós.